Uma boa tarde, igreja. É um prazer estar aqui numa igreja. Eu já preguei duas vezes aqui na Igreja Central de Brasília e é um prazer estarmos de volta aqui. Todos vocês que são nossos convidados que estão aqui, permitam-me também cumprimentar o pessoal que está assistindo de casa. É essa câmera aí? Pessoal, você que está assistindo de casa, Deus seja louvado. Acompanhe a programação, ore por nós, ore conosco e que o Espírito Santo esteja com você também. Eu queria só fazer uma breve propaganda. Lá no NASP, nós estamos, até convidando vocês para um dia conhecer, construindo o primeiro e único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Nós temos mais de 2.000 peças originais arqueológicas lá, e isso também é educação adventista. Eu não acredito em qualquer área, seja arqueologia, geologia, história, que não misture com evangelismo e testemunho da palavra de Deus. Então, orem por esse projeto da construção do museu. Quando forem ao NASP, Campus Engenheiro Coelho, visitem o Museu de Arqueologia Bíblica que temos lá. Essa riqueza pertence à educação adventista do Brasil. Eu posso dizer até da divisão, porque não existe outro em território aqui da América Latina, viu? Visitem lá. E detalhes sobre o museu, ontem o colégio colocou uma página minha no Facebook, só quem quiser saber, Rodrigo Silva Arqueologia, só clicar lá, seguir. Todos os dias nós vamos postar um vídeo com meditação e uma matéria sobre o museu e sobre a arqueologia. Tá certo? Muito bem. Vamos à palestra de hoje. Nós vamos primeiro, nesse primeiro momento, falar sobre a história da ciência moderna. E no segundo momento, Deus existe? Eu deixei a principal palestra para depois. Quem não aguentar ficar até depois, eu espero que tenha fé antes disso, senão vai sair sem saber. Tá certo? Mas a ideia é, será que Deus existe? Há muitas pessoas inteligentes que são ateias, cultas. E com base em que eu posso dizer que Deus existe? E vou já colocar uma polêmica aqui. Não posso provar a existência de Deus. Mas se eu não posso provar a existência de Deus, como é que eu vou tentar provar a existência de Deus com a palestra? Fique que você vai entender. Tá bom? Fique que você vai entender. Nesse momento nós vamos falar sobre a história da ciência moderna, como tudo começou. Se você olhar no passado, os egípcios, chineses, babilônios, romanos, gregos, os mesopotâmios, já tinham, de certa forma, algo que nós poderíamos chamar de tratamento quase científico da natureza. Eles pesquisavam as plantas para tirar medicamento delas, tinham a matemática bem desenvolvida. Ora, se não fosse a matemática, se não fosse a geometria, os egípcios não conseguiriam fazer as pirâmides, que estão de pé até hoje. Há algumas obras feitas por arquitetos e engenheiros hoje que caem com 2, 3 anos, as pirâmides do Egito estão lá, ainda em pé, sólidas. Então nós temos aqui um exemplo que eles já usavam técnicas, a medicina. Agora esse quadro mostra por que há uma dificuldade dos atuais em aceitarem como ciência aquela medicina, aquela geometria, aquela engenharia praticada no passado. Um dos problemas é que eles não trabalhavam com o que a gente chama de método científico. O outro problema está nesse quadro aqui. Vocês notam que enquanto o médico está prescrevendo um medicamento para o doente, o que 2 homens estão fazendo aqui? Orando. Havia uma mistura entre ciência e religião que hoje é execrada pela academia. E nós vamos entender nessa primeira hora aqui o que aconteceu que a ciência e a religião se divorciaram. Mas os egípcios, mesclando ciência e religião, fizeram, por exemplo, há 3.800 anos, próteses. Vocês estão vendo ali foto de próteses. Estão vendo um dedão de madeira? Foi encontrado uma múmia, era uma prótese. Dentadura, não sei se tem alguém da área de odonto aqui, já havia implantes dentários entre os egípcios. Implantes dentários. Você tem ali também um implante de uma perna, implante mesmo, que eles faziam. E aqui eu tenho um crânio que foi encontrado na Jordânia, e ele está aqui com um buraco na cabeça, pode ser uma traqueotomia, ou seja, aqueles especializados em medicina dizem que o buraco foi feito e a pessoa sobreviveu após aquilo ali. Não foi uma pancada, foi uma intervenção cirúrgica. Uma intervenção cirúrgica, datada de mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Em cima vocês têm o papiro de Edwin Smith, que é um papiro médico, onde várias receitas e tratamentos até com anestesia já eram praticados no Egito antigo.
De modo geral também, nós temos na Grécia, com Tales de Mileto, a inauguração de uma astronomia também científica. Só para vocês terem uma noção, Tales de Mileto é considerado pela história da filosofia o primeiro filósofo grego da humanidade. Se a gente pegar a filosofia grega para cá, porque eu acredito que existe uma filosofia hebraica anterior. E no dia 28 de maio de 585 a.C., aconteceu um eclipse solar que Tales de Mileto previu que ia acontecer. É interessante, porque até Tales de Mileto usar tudo isso aí, as pessoas só acreditavam nos deuses do Olimpo, e ele desafiou isso. Ele desafiou os deuses do Olimpo. Além dele, nós temos Anaximandro, que sem voar em nenhum balão, em nenhuma asa delta, em nenhum avião, fez o primeiro mapa mundi que temos noção. E olha que ele acertou bastante. Para quem nunca viu a Terra de cima, fazer um mapa mundi, e ele imaginava a Terra como se fosse um prato, um disco. O que mais que a gente pode descobrir dessa época? As navegações. Alguns chegam a pensar que os fenícios podem ter estado aqui no Brasil muito antes dos descobridores. Não uma certeza absoluta, mas há uma evidência, uma probabilidade disso. Os fenícios cruzavam o mar, você precisa de tecnologia. Porém, se eu for trabalhar a rigor, a historiadores aqui, costuma-se dizer que a ciência moderna é algo que se desenvolveu a partir do século XIV, XV, século XVI em diante. Antes, não havia algo que podemos chamar de ciência antiga, por isso que eu coloco com um ponto de interrogação. Fala-se de ciência moderna, algo que surgiu a partir de agora. E por quê? A explicação vem aqui. Se formos olhar a ciência apenas no aspecto prático e experimental, então podemos chegar à conclusão de que a iniciativa foi apenas uma protociência, porque havia um abismo entre o saber e o fazer. Não havia experimentos. E como hoje nós temos a experimentação, mas o que foi acontecendo lá na Idade Média que causou essa ruptura? Vocês sabem, conhecem a história do cristianismo, a partir do IV século, com a suposta conversão de Constantino, a igreja dominou o poder. E agora o lema era Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou, não questiona. Os ditames da igreja é que normatizavam tudo. E ai daquele que discordasse dos dogmas da igreja. O que acontecia? Ele seria preso, julgado como bruxo. Mais tarde vem a Inquisição. Um pouco depois da Idade Média vem a Inquisição, que começa perseguindo os judeus da Espanha, depois passa a perseguir todos aqueles que iam contra o dogma da igreja. Aqui eu tenho uma cena de alguém sendo levado até o tribunal da Inquisição para comparecer ali por algum crime. Talvez qual o crime dele? Querer traduzir a Bíblia. Olha esse quadro aqui. Esses homens que estão com esse chapéu eram colocados assim para serem humilhados depois de serem torturados e mortos em praça pública. Aliás, não precisa ir longe. Lembra que no passado os professores, quando queriam castigar um aluno, colocavam aquele chapéu de burro? Sabiam que aquele chapéu de burro tem a origem nessa época da Inquisição? Do Santo Ofício? Do Santo Ofício. Colocava aquele chapéu de burro ali. Olha lá, estão vendo aqueles homens com o chapéu? É uma cena do Santo Ofício. E as torturas? É interessante que quando uma pessoa, principalmente aqueles que queriam trabalhar ciência, eram torturados como curandeiros, como bruxos, porque estavam contra a igreja, a tortura, a pessoa ia morrer de qualquer jeito. Por que a igreja torturava? Porque se a pessoa morresse sem assinar uma confissão, os bens dela iriam para o Estado. Se ela assinasse uma confissão de heresia, os bens iriam para a igreja. Então eu entendo quanto alguns ateus acabam ficando meio revoltados com a religião, porque a religião no passado, ela realmente praticou muitas coisas erradas contra a fé, mas o ponto é o seguinte: eu não posso cortar toda a floresta amazônica por causa de algumas árvores podres. Eu não posso jogar fora água suja, a bacia e o menino junto. Não confunda Deus com a caricatura que fizeram dele. Porque se eu for olhar o modo como o brasileiro dirige, eu vou falar que nenhum brasileiro presta no trânsito. Mas você deve dirigir bem, eu espero. Sim ou não? Bom, então vamos aqui. Nessa época da Idade Média e início da Idade Moderna, houve, por causa dessa atuação ditatorial da religião, um atraso cultural tão grande no Ocidente, tão grande,
que só para vocês terem noção, na época que Galileu Galilei, olha, eu estou falando de Galileu, ele foi fazer alguns experimentos, ele não tinha como calcular, porque não havia o cálculo diferencial. Para ele saber quanto tempo um corpo demorava para descer um plano inclinado, Galileu Galilei teve que usar uma clepsidra. E o que é uma clepsidra? Um relógio de sol, como esse que vocês estão vendo aqui. Estão vendo aqui à esquerda? Que era o mesmo usado na época que Moisés estava ainda sendo criado no Egito. A água era colocada dentro daquele balde e com um buraquinho ali ela ia caindo aos poucos e pelo nível que a água descia, você calculava o tempo. Agora imaginem, um smartphone lançado há 3 anos atrás já está ultrapassado. Imaginem um relógio usado por Galileu Galilei, que tinha pelo menos 2.000, quase 3.000 anos. A mesma tecnologia usada no Egito era usada ainda na Europa. Para medir, como não havia um padrão de medidas universal, isso era terrível, porque tinha o Pierre du Roi era o pé do rei. Alguns inventaram assim, para homenagear o rei, vamos medir as coisas em pés. Daí que veio o costume britânico de medir em pés. Só que cada rei tinha um pé diferente. Quando você está falando quantos pés, depende do rei, né? Imagina a situação. Se você estivesse vendo na Europa, no século XII, imagine a cena. Você está andando pelas ruas de Bolonha. Imagine comigo, para você ver como é que era o atraso cultural. O mau cheiro de urina e fezes era terrível. Porque as pessoas faziam necessidades fisiológicas em pinico, urinol, e jogavam pela janela das casas, jogavam na rua. Agora imagina você andando nas ruas de Bolonha e vindo lá na frente uma velhinha, baixinha, andando assim meio mancando de uma perna, cabelo todo branco, toda enrugada, 3 dentes na boca, uma gengivite terrível. E você fala, que velhinha. E você se surpreenderá que aquela velhinha tinha 32 anos de idade. E com muita sorte ela viverá até os 38. Porque essa era a expectativa de vida da época. Leptospirose para todo lado. Hoje está ao contrário, né? Eu estava no serviço essa semana, tinha uma senhora lá de 55 anos fazendo ginástica, academia, já era avó. Eu falei assim, acabou, quando eu era criança, tinha aquela brincadeira assim, eu vou levar minha avó à academia. Hoje isso não faz mais sentido, essa piada, porque é muito fácil você levar sua avó à academia, mudou, né? Agora imaginem na Idade Média, quem chegasse aos 40 anos, era Matusalém. Era Matusalém. As pessoas não tinham técnica de agricultura, acreditam nisso? Não tinham técnica de agricultura na Europa. Não havia boi puxando arado, eles não conheciam essa tecnologia, tudo parado. E como eu falei, só a igreja que dominava. E os feudos, e os burgos. Meu pai, para fazer cálculos maiores, era pior ainda, porque tinha o algarismo romano. Eles trabalhavam com o algarismo romano ainda, lembra? O I, o X, o V. Como é que você faz cálculo de divisão com aquilo? Como é que você calcula com o algarismo romano 40 dividido por 5? Eles tinham que usar o ábaco, esse instrumento aqui, que era uma coisa muito complicada. Mas, olha a reviravolta. Mas, ao mesmo tempo que houve a reviravolta, eu quero mostrar para vocês o que a gente chama de filosofia da história, só com uma pitadinha de teologia. Olha como é que Deus trabalha na trama e na urdidura. Na trama, na mão e na contramão da história. Aqui eu tenho um mapa da Europa. Vocês estão vendo lá em cima, Europa, Palermo, Sicília, Itália, estão vendo ali? Toda essa Europa era dominada pelo catolicismo medieval, com os papas e os reis. Eram os 2 poderes da Europa, a mitra e a espada. A mitra e a espada, o poder do rei e do papa, e os senhores feudais. Toda a Europa desse jeito que eu descrevi. Mas, bem longe ali, no século 6 depois de Cristo, aqui na Arábia Saudita, estão vendo a Arábia aqui embaixo? Surge um homem chamado Maomé. Maomé era um falso profeta. Mas é interessante que Deus tem uma genialidade histórica, não me perguntem como, de Deus pegar algo que ele não desejou e transformar para uma bênção. Entendem?
Sabe aquela relação sexual que não foi desejada por Deus? E às vezes nasce uma criança que a relação não foi desejada por Deus, mas daquela relação Deus traz uma criança que é uma bênção. Se torna um pregador do evangelho, alguma coisa assim. Deus não faz para surgir, mas uma vez que foi feito, surge. Não sei se vocês entenderam o ponto. Deus não desejou que o mal se tornasse uma realidade através de Lúcifer. Mas uma vez que isso aconteceu, Deus aproveitou e mostrou o amor dele. Não sei se ficou claro para a igreja esse ponto. Não foi Deus que levantou Maomé. Maomé foi um falso profeta. Mas uma vez que Maomé levantou, Deus utilizou. Acho que essa que é a grande frustração do diabo. Porque ele faz de tudo para poder atrapalhar os planos de Deus, e no final Deus só dá uma mexidinha lá na peça do tabuleiro e dá checkmate. Vamos voltar aqui. Eu estou me vendo de costas ali. Até que eu estou mais gordinho, viu? Arábia Saudita. Surge Maomé. Enquanto a igreja está dominando lá, Maomé começa com seu exército aqui a crescer, crescer, crescer. E depois os seguidores de Maomé vão conquistar os muçulmanos toda essa parte. Primeiro lilás, depois a parte verde. Quem já brincou de War aqui? É mais ou menos parecido com o War. O exército muçulmano vai atingindo aqui o norte da África, passam pelo Estreito de Gibraltar e chegam aonde? Europa, Espanha. E eles dominam a Espanha. Como eles dominam a Espanha, a igreja ficou ameaçada, que ela não podia combater o exército árabe. Por que não podiam combater? Enquanto na Europa estava tendo a Idade Negra, a Idade das Trevas, a Idade Média, os árabes não tinham Inquisição, eles não tinham Santo Ofício, bem que o Santo Ofício e Inquisição, já falei, já vai mais para a Idade Moderna, mas eles não tinham aquela pressão de dogma da igreja, então eles tinham mais liberdade, embora também fosse uma religião muito dura, mas tinham mais liberdade para fazer algumas coisas do que o do Oriente, então, do Ocidente. Então, enquanto na Europa não podia ter ciência, entre os árabes tinha. Vocês entenderam o ponto? Porque não tinha essa ideia de bruxaria que havia na Europa cristã. E os árabes foram crescendo, crescendo, crescendo. Pegaram, inventaram a pólvora. Desenvolveram a pólvora que já tinha sido inventada pelos chineses. Depois a bússola, o astrolábio. Tinham mais conquista militar. Os exércitos das cruzadas não podiam contra os muçulmanos. E eles foram dominando, joguinho de war. Passaram pelo Estreito de Gibraltar, começaram a chegar na Europa. Foi nessa época que a igreja começa a mandar as cruzadas e não resolve muita coisa, porque os árabes eram mais fortes. Tem um filme antigo de Robin Hood, com Kevin Costner, eu não sei quantos se lembram desse filme. Tem uma cena do filme de Robin Hood, Kevin Costner, que ilustra esse momento aqui. Os árabes, como tinham mais força militar e mais tecnologia, eram mais avançados. O Kevin Costner conhece um amigo mouro, que é o Morgan Freeman, que vai seguindo. E tem uma cena do filme que é clássica. O Kevin Costner está assim e fala assim, ele é todo arrogante em inglês, será que os nossos inimigos estão longe? Aí o mouro, que é o Morgan Freeman, tira da bolsa um pequeno pedaço de couro, coloca uma lente aqui, outra lente aqui, faz uma luneta. Aí ele olha e fala assim, eles estão mais ou menos, quer ver? Dá uma olhada. Ele faz assim, olha. Quando ele olha, ele se assusta, pega a espada e começa a fazer assim. E o Morgan Freeman fala, depois eu que sou o bárbaro. Essa cena do filme ilustra o que eu estou falando para vocês. Os árabes tiveram mais tecnologia. Agora, por que os árabes tiveram mais tecnologia? Olha Deus trabalhando na história. Quando eles destruíram em 691 a biblioteca de Alexandria, alguns árabes, eles puseram fogo na biblioteca de Alexandria, mas alguns árabes que estavam no meio do exército salvaram da biblioteca de Alexandria escritos de um filósofo chamado Aristóteles. Eu dei uma entrevista ontem para a revista Isto É, porque parece que acharam agora o túmulo de Aristóteles. Eu tenho cá minha dúvida sobre isso. Aristóteles. E Aristóteles foi um filósofo que trabalhou muito com ciência na antiguidade. Os árabes leram Aristóteles e ficaram apaixonados. Isso é chamado de a redescoberta de Aristóteles no Ocidente. E por onde os árabes foram, levaram Aristóteles para eles.
Eles atravessaram o Estreito de Gibraltar e atingiram aonde? A Espanha. Ficaram vários séculos ali dominando a Espanha. A igreja recuou, tirou a sede dela de Roma e jogou lá em Constantinopla, que hoje é Istambul. Depois, o que acontece? Enquanto eles estavam lá, na Espanha, você tem alguns filósofos árabes, como Avicena e Averroes, que na Espanha ensinavam Aristóteles. E as pessoas se encantavam em lendo a ética, os livros, a metafísica de Aristóteles, porque o cara era gênio mesmo. Aristóteles foi professor de Alexandre Magno. Só que, lembrando do joguinho de War, quando a igreja pegou mais força, o exército da igreja voltou e expulsou da península da Espanha os árabes. Só que quando os árabes foram embora, eles acabaram deixando para trás a cultura árabe. Não é à toa que Portugal e Espanha são chamados de quê? Península? Não ouvi ainda, península? Por que Península Ibérica? Ibérica significa dos árabes. E quer ver como é que os árabes deixaram muita coisa para trás? A língua. A língua. Como é que nós chamamos em português? Ti. Chá. E como é que fala chá em árabe? Chai. Chai. Muitas palavras que temos em português e em árabe com al, vem direto do árabe. Algodão, alface, almôndega. Tô brincando. Mas essas palavras com al, querem um outro exemplo? Em árabe, o pai é abu. Como é que o árabe é parecido com o hebraico? O hebraico é av. Av, aba, paizinho, av, pai. Em árabe, abu. Como se chama avô em espanhol? Abuelo, abuelo, porque vem do árabe. O que a Espanha tem em termos de comida, que é muito famoso, que o pessoal vai para lá, traz os vidros? Azeite de oliva. Mas azeite de oliva é algo típico do mundo árabe, da Arábia Saudita. Quem colocou azeite de oliva na Espanha e Portugal? Os árabes. Se você vai a Portugal, não sei quando você tiver a oportunidade de visitar Portugal, você tem lá Moura, cidade árabe, você tem Moura, você tem o Castelo de São Jorge, que é totalmente árabe, tudo árabe. Outro detalhe, como eram os números antes disso? Algarismos romanos. Os árabes deixaram para trás uma matemática que mudou os números para algarismo arábico. Por que chama arábico? Porque foram os árabes. Se hoje você faz aquela prova de matemática que você ama, delicia, equação. Deixa eu perguntar aos professores, quando eu estudei era equação do 2º grau, agora equação do ensino médio, como é que? Tem que atualizar, né? Não é mais equação do ensino médio? Está desatualizado, tem que botar a equação do ensino médio. A gente usa número arábico. Viu quantas coisas os árabes deixaram para trás? E nas coisas que os árabes deixaram... Está acompanhando, gente? Está cansativo ou está dando para entender? Está ótimo, tá bom? Nas coisas que os árabes deixaram para trás, o que eles tinham descoberto no Ocidente mesmo? Qual foi o autor grego que eles redescobriram? Não ouvi? Aristóteles. Deixaram para trás Aristóteles. E qual era o principal teólogo da Igreja Católica no século XII? Santo Tomás de Aquino, chamado Doutor Angélicos, o mais respeitado, o mais famoso teólogo católico. Quando Tomás de Aquino encontrou os livros de Aristóteles, que estavam traduzidos para o latim, ele encantou com aquilo. E acabou pegando Aristóteles e trazendo para dentro da teologia da igreja, quando ele escreveu a Suma Teológica. Só que Tomás de Aquino não sabia que ele mesmo colocou, entre aspas, no computador do catolicismo, o vírus que ia arrebentar com o computador. Por quê? Porque como Tomás de Aquino abençoou Aristóteles e canonizou Aristóteles, Aristóteles entrou para dentro do dogma da igreja sem nenhuma restrição. Só que juntamente com Aristóteles vieram os questionamentos. As pessoas podiam ler Aristóteles porque a igreja não proibia. Mas você sabe que se você expor alguma, abre a sua mente.
Aí começaram a acontecer uma série de coisas. Por exemplo, a ideia de terra. Na época dos egípcios, eles imaginavam que a terra era como se fosse uma mulher, assim, no chão, Get, que eles chamam, e o céu era o Nut, outra mulher. Get é terra, Nut é céu, em egípcio. O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim, a Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência. Né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a Terra era quadrada, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Isso aqui tem dois erros, a gente não pode usar esse argumento. Em primeiro lugar, por quê? O Dr. Rui Vieira publicou pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade Criacionista Brasileira, um livro Reinventando a Terra Plana. Jeffrey, esqueci o sobrenome do autor. E nesse livro mostra que no passado, muita gente antes de Colombo e Copérnico já acreditava que a Terra era redonda. Uma bola. Então já começa o mito por aí. Segundo, a Bíblia fala que a Terra era como se fosse um disco. Ah, mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? No hebraico, a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da terra. Entenderam? A outra passagem, mas como é que fala lá em Jó que o diabo falou assim, de rodear a terra e passear por ela? Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Então rodear não significa que a terra é redonda. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita com linguagem científica, porque esta não era a sua função. E mesmo os cientistas de hoje não usam linguagem científica para descrever tudo. Por exemplo, os físicos chamam até hoje de átomo o que eu sei que não é átomo. Tem alguém da área de física aqui? Não tem ninguém da área de física? Química? Então tem um físico ali. Átomo é átomo? O átomo é átomo? O que significa a palavra átomo? Mas o átomo já não foi dividido? Então o átomo já não é mais átomo. Já tem partículas subatômicas. Ainda usamos o nome átomo para algo que já foi divisível. Mesmo o maior astrônomo falar de pôr do sol e nascer do sol, quando ele sabe que o sol não se põe nem nasce. Então nem mesmo os cientistas usam linguagem precisa na descrição. Às vezes usam uma linguagem humana. Ficou claro isso para os irmãos? Sim ou não? Muito bem. Então, no livro de Ezequiel, por exemplo, mostra Ezequiel olhando para fora do manto do céu e olhando as rodas que rodavam de Deus, o circuito de Deus ali. Se eu pegar também aqui a visão que a terra tinha que os antigos, mesmo autores bíblicos tinham da terra, é como se a terra fosse um prato, um disco. Embaixo dela estavam os abismos, duas montanhas que sustentavam o firmamento, o céu era o firmamento, e havia três céus: o céu das aves, o céu das estrelas e o céu de Deus. Repito, não é a Bíblia antecipar linguagem científica, queria torná-la a palavra de Deus. Ela conter verdades que são divinas. Ficou claro isso para os irmãos? Eu não estou querendo contradizer, mas acho que a gente tem que argumentar com coisas que são argumentáveis. Eu não vou fazer agora a Bíblia dizer o que ela não está dizendo só para parecer que ela é mais forte. Então não use esse argumento que a Bíblia já tinha dito que a Terra era redonda antes da ciência descobrir isso, porque esse argumento não procede. A gente tem que ser honesto na argumentação. E mais, muito antes de Colombo e Copérnico, Cláudio Ptolomeu já dizia que a Terra era redonda. Ele já dizia. Ele imaginava a Terra como se fosse um monte de esferas, uma sobre a outra. E a igreja, na Idade Média, canonizou a visão de mundo de Cláudio Ptolomeu. Então a igreja não tinha problema com a Terra redonda. Só que tinha um problema. Qual que é o centro do universo ali? O próprio planeta Terra. E aí havia vários outras esferas que iam rodando. E a igreja explicava assim, quem colocava essas esferas rodando? Os anjos. E a igreja usava a Bíblia, pasmem, a Bíblia, para dizer que a Terra era a esfera central parada, em torno da qual as outras esferas giravam. Então imagina o que a igreja pensava, graças a Cláudio Ptolomeu.
A Terra era uma esfera parada, imóvel, e em torno dessa esfera moviam outras esferas, que os anjos colocavam em movimento. E o centro de tudo isso era a Terra, e o centro da Terra era a igreja. Por isso que eles acreditavam que a Terra tinha que ser o centro do universo. Querem ver um texto da Bíblia que eles pegavam? Onde é que está a minha Bíblia? Abra comigo aqui em Eclesiastes. Olha como é que a Bíblia, apanhada sem um estudo, pode fazer valer o que ela não estava. A igreja mostrava a Bíblia como prova disso aí. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes 1, verso 4. Na minha versão diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Na tradução em latim eles diziam: terra autem in aeternum stat, quia terra autem in aeternum stat. No latim, eternum stat, quer dizer o seguinte: eternidade vai e a terra permanece eternamente imóvel, perdão. E a terra permanece eternamente imóvel, estática, parada. Por causa de um erro de tradução do latim, a igreja sustentou por muito tempo uma doutrina de que a terra era parada. E se você dissesse que a terra movia e que a terra girava, você estaria contradizendo uma doutrina bíblica. Bom, mas muita coisa foi acontecendo na Europa que foi minando tudo isso. Onde é que eu quis dizer que Deus trabalha? O fato do islamismo entrar na Europa quebrou um pouco da hegemonia papal. Entendem o que eu quero dizer? Se o islamismo não tivesse entrado ali, a força da igreja seria muito mais forte. E nós não teríamos a ciência moderna. Porque foi com a leitura de Aristóteles. Quem redescobriu Aristóteles no Ocidente? Os árabes. E quem trouxe para dentro do cristianismo? Tomás de Aquino. Se Aristóteles não entrasse ali, nós não teríamos a física que você estuda hoje. Porque as pessoas se inspiraram naquilo. E muita coisa foi acontecendo nos capítulos da história. Por exemplo, no século XIV, Petrarca inaugura o renascentismo. O Brasil, durante muito tempo, esteve sob a ditadura militar. E quem foram os primeiros e mais eficazes revolucionários contra a ditadura militar? Foram políticos? Não. Sindicalistas? Músicos? Artistas? Foi ou não foi? Porque o artista tem a capacidade de criticar o sistema sem o sistema perceber que está sendo criticado. Lembra da musiquinha? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aparentemente estava falando de Jesus, mas o cálice de substantivo virava imperativo ordem. Era uma maneira de criticar. Os artistas têm essa facilidade de ironia, de criticar sem perceber que estão criticando. Por isso que as críticas à igreja começaram com os artistas do renascentismo, de Petrarca. Vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece esse quadro famoso aí da criação? Michelangelo pintou a Capela Sistina. Olha que as coisas novas que ele já coloca. A criação do homem, mas o homem se assenta e Deus que se esforça para alcançar o homem. Não o homem que se esforça para alcançar Deus. Outro detalhe, Deus está atrás de Deus. Vocês conseguem ver ali uma mensagem subliminar? Existe um cérebro. É o contorno de um cérebro. Ele fez de propósito. É um cérebro. Ele fez toda a anatomia. Eu não sei, porque alguns historiadores dizem que na Idade Média foi proibida a dissecação de corpos. Outros dizem não, que era permitida a dissecação de corpos. Alguns pensam que Michelangelo já fez aquilo para mostrar como é que era o corpo por dentro. Como é que era o corpo por dentro. Eu sei que Deus está ali dentro do cérebro. Olha Deus e o pensamento. Mas quando Michelangelo pintou originalmente esse quadro em duas etapas, uma quando ele era bem novinho, Michelangelo não era pintor, ele era escultor. E para pintar esse quadro, ele falou que não ficou tão bem feito. Já pensou? Uau! Marromeno. Você é de Ceará? Sergipano, está perto, né? Ele pintou Deus nu.
A Capela Sistina tem um quadro do juízo final, desde a criação, todo mundo nu. Olha de novo já a ideia do homem como ideal. Só que havia um bispo chamado Bádio, que ele era revoltado. Voltar aqui um pouquinho, olha o que o Michelangelo fez. Quando Michelangelo pintou, aí ele é o juízo final, Deus nu, todo mundo nu, o Bádio foi reclamar com o Papa. Ele fala que a Capela Sistina é onde os papas são eleitos. Ele falou o seguinte: essa capela aqui parece mais um bordel do que uma capela. Imagina a gente elegendo o Papa aqui com todo mundo pelado lá em cima, olhando para a gente. Aí o Papa, para não ficar chato, falou com Michelangelo para pintar em cima do corpo de Deus essas vestes. E Michelangelo ficou chateado, porque ele ficava deitado para pintar o teto, caía tinta no olho dele, e pedia para um artista mexer na obra, comprou briga, falou mal da mãe. Michelangelo pintou, mas de raiva, sabe o que ele fez? Ele pintou o Bádio no juízo final, aqui embaixo, ó. Estão vendo ali? E o Bádio aparece com orelhas de burro, sendo engolido por uma serpente e no inferno. Imortalizou o próprio bispo. Aí o bispo foi de novo reclamar no Papa. Aí o Papa falou assim: puxa, se ele tivesse pintado você no purgatório, eu podia tirar de lá, porque o Papa pode tirar uma alma do purgatório, mas do inferno não tem como. Então, se algum dia você visitar a Capela Sistina em Roma e olhar um altar-mor, lembre-se dessa história que eu falei com vocês, e lá está o Bádio imortalizado. Esta é um exemplo que eu dei de como as artes agora estavam questionando. Antes, a obra de arte pintava só coisas divinas. Agora começa a pintar também as Madonas. Vem Michelangelo e pinta a Gioconda, a Mona Lisa. Outro evento que minou a força da igreja, a tomada de Constantinopla. Lembram daquele joguinho de war? Os muçulmanos estavam indo aqui pela Espanha e também estavam entrando por trás pela Turquia. Na época não tinha Turquia. E tomaram a Constantinopla e destruíram a biblioteca. Isso também foi um grande arraso para a igreja. As grandes navegações, porque quando os europeus começaram a ter contato com o novo mundo, com um novo modo de pensar, você sabe, quando você passa por outra cultura, sua cabeça muda um pouco. Por exemplo, na questão das grandes navegações. Aqui nós temos Cristóvão Colombo de um lado e o rei e a rainha Fernando e Isabel de Aragão, lá da Espanha. Foram eles que promoveram a Inquisição, eram reis católicos, eles promoveram a Inquisição contra os judeus. E nessa casa, em Burgos, você tem aqui uma placa em Castilha, que os reis católicos receberam a Cristóvão Colombo no dia 23 de abril de 1497. E nessa casa aconteceu um episódio muito curioso. Vocês já ouviram falar que Cristóvão Colombo colocou um ovo? Eu não disse botou. Quem bota é galinha, né? Em pé, pior ainda. Vocês já ouviram falar essa história? Vocês sabem que isso foi real? E aconteceu nessa casa. Quando Colombo voltou de descobrir o Novo Mundo, ele voltou e ele recebeu vários prêmios da rainha ali, e todo lugar tem a tal da... Como é que chama isso aqui mesmo? Dor de cotovelo. Os homens que estavam ali, inclusive Américo Vespucci parece que estava também, estavam reclamando assim: puxa vida, dá um prêmio para esse homem aí só porque ele pegou 3 caravelas, Santa Maria, Ninha e Pita. Atravessou o oceano, deu sorte de bater em terra do lado de lá. Qualquer um faz um negócio desse, o que há de heróico nisso? Colombo escutou as críticas. Ele virou e falou assim: Majestade, pois não, eu posso propor uma aposta aqui com os meus colegas navegadores? Pode. Então peça à cozinha que traga ovos. Trouxeram um cesto cheio de ovos. Ele deu um ovo para a mão de cada um e falou assim: está vazio esse copo? Eu darei toda a minha fortuna, toda a minha herança, para aquele dentre vocês que conseguir colocar um ovo em pé. Mas é lógico que, imagina se isso aqui fosse um ovo, não vai parar em pé, né? Aí um mais exasperado jogou o negócio: ninguém consegue fazer isso, é um absurdo. Eu consigo, disse Colombo. Então faz. Colombo pegou um ovo, bateu assim, deu uma quebradinha na base do ovo, pá, quebrou a base e o ovo fica em pé. Aí todo mundo: assim também eu faço.
Colombo falou, essa é que é a diferença. Enquanto ninguém faz, é impossível, mas depois que o primeiro faz, aí qualquer um faz. Os reis ficaram tão impressionados com a resposta de Cristóvão Colombo, que depois daquela situação, lá dos ovos que eu falei com vocês, esse aqui inclusive é um desenho, uma gravura ilustrando o que aconteceu da época. Eles mudaram as moedas, os dobrões espanhóis. Havia nas moedas, aqui à esquerda, vocês veem escrito plus ultra em latim. Antes havia nec plus ultra, porque eles pensavam que depois de Portugal e a Península Ibérica, só havia um pedaço de oceano e o abismo, o precipício. Então eles colocavam as duas colunas de Hércules, estão vendo duas colunas ali na moeda? Representando o fim do mundo. E em cima escreviam em latim, nec plus ultra, nada mais além. Porém, graças à visão de Colombo, tiraram o nec e ficou apenas plus ultra, mais além. Essas coisas todas que eu estou contando para vocês, gente, somada às grandes invenções da pólvora, do astrolábio que eu já mencionei, a invenção da imprensa de Gutenberg, a reforma protestante, foram coisas que foram minando a força da igreja. E nesse conjunto, um belo dia, Galileu Galilei inventa o experimentalismo. Ele sobe com os alunos na torre de Pisa, e lá em cima na torre de Pisa, ele fala com os alunos, o que vocês acham? Se eu jogar, algumas versões trazem uma bola de chumbo, outras falam que era um pedaço de tijolo. Se eu soltar um tijolo inteiro e um pela metade, qual dos dois vai chegar primeiro? O inteiro, que é mais pesado, né? Ele falou, será? Vamos ver. Ele subiu com o tijolo pela metade, o outro inteiro. Soltou do alto da torre. E o que aconteceu? Os dois caíram no mesmo tempo. Aí ele explicou para os alunos. O que um ganhou no peso, o outro ganhou em menos resistência do ar. Viram? Vocês não podem afirmar uma coisa sem antes experimentar. Aí, com o experimentalismo, começa a nascer o método científico que vai ser desenvolvido por Francis Bacon e sistematizado depois por Stuart Mill. Aí vem Leeuwenhoek, o holandês, e inventa um microscópio. Aí não para mais. Começam, então, novas correntes filosóficas, distanciando-se cada vez mais da igreja. Descartes vem com o racionalismo, do cogito ergo sum. Depois, David Hume com o iluminismo, e começam a dizer que Deus não existe. Voltaire até dizia que Deus existia, mas ele abandonou o mundo. Deixa eu explicar rapidamente a ideia de Voltaire para vocês. Antes de Voltaire, Tomás de Aquino, pegando Aristóteles, ensinava o seguinte, que o universo era um motor. E se o universo era um motor, tinha que ter alguém que criou o motor e mantinha o motor funcionando. Porque qual era a ideia de motor na época de Tomás de Aquino? Vocês conhecem máquina de fiar? Mas já vocês não devem saber. A máquina de fiar era uma roda que eles costuravam roupa, que tinha um pedal e a pessoa tinha que ficar com o pedal assim, ó, o tempo todo fazendo assim com o pé. Enquanto ela fica batendo o pé ali, a roda fica girando. Se ela para o pé, a roda para. Então, motor, a palavra motor significa aquilo que move, tinha que ter alguém mantendo o motor movimento. Só que nessa época que a ciência surge, inventam-se, John Fulton inventa o motor da locomotiva. Robert Fulton, da locomotiva e do navio a vapor. Como é que era esse motor? Você colocava lenha, a lenha aquecendo e o motor funcionava sozinho. Lembra da locomotiva, Maria Fumaça? Você só alimentava. Obrigado. O relógio também, a corda. Santos Dumont inventa o relógio de pulso, ou mesmo aquele de parede. Você dava corda, ele continuava funcionando sozinho. Então os homens começaram a ter a ideia de um motor que não precisava ser mantido, apenas iniciado, e enquanto ele tivesse combustível, ele rodaria sozinho. Se ninguém alimentar mais, uma hora ele vai parar. Aí Voltaire dizia o seguinte, tem tanto sofrimento nesse mundo, que Deus realmente é o criador do motor, mas ele não mantém o motor funcionando. Ele apenas deu corda no mundo, ou jogou lenha ali na caldeira, e saiu, e foi embora. Enquanto tiver, isso chama-se deísmo, a ideia que Deus existe, mas não está nem aí para a gente.
Você tem Francis Bacon com o empirismo, Augusto Comte com o positivismo. Qual que é a ideia de Augusto Comte? A ciência vai resolver todos os problemas. Aquela velhinha que eu vi subindo lá com a boca cheia... Cheia não, né? Cheia de gengivite, né? E outras cositas más. Não vai existir mais, porque a ciência vai resolver tudo. Augusto Comte dizia que a ciência desmistificar a religião e reduzir a filosofia a um simples jogo de ideias, sem resultados positivos. Mal sentia, no entanto, o pensador francês que, embora a ciência houvesse de certa forma desmistificado a religião, a humanidade passava a curvar ante a nova deusa, a própria ciência. Esse é o ponto que muitos professores de ciência hoje não entendem. Só trocou 6 por meia dúzia. Se na época da Idade Média, Roma locuta, finita causa est, hoje é a ciência falou, finita causa est. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que há gente da área de ciências aqui. Quando eu afirmo, eu vejo assim uma informação, a ciência já provou que isso aqui não... Jornalista gosta de fazer isso às vezes. A arqueologia desmente a Bíblia. Já viram essas matérias assim? A ciência já provou que o criacionismo não tem sentido. Raciocina comigo aqui, vamos parar um pouquinho. Quando eu afirmo assim, a Igreja Católica é contra o aborto, você pode até discordar dessa afirmação, mas ela existe, ela é oficial. Por quê? A Igreja Católica é uma pessoa juridicamente constituída que tem uma sede que responde em seu nome, chamada Vaticano. Quando eu digo assim, a Igreja Adventista diz que o sábado é o dia de guarda, você pode até discordar disso, mas a afirmação oficial existe. Por quê? Igreja Adventista é uma pessoa juridicamente constituída com uma sede mundial chamada Conferência Geral em Maryland, nos Estados Unidos. Concordam? Certo? Agora eu pergunto, a ciência é uma pessoa juridicamente constituída? Onde é que está o quartel-general da ciência? Eu tenho vários professores aqui. A pedagogia afirma que... A pedagogia afirma alguma coisa? Que afirmam são pedagogos. E um discorda do outro. Passa-se a ideia que... o cientista e o religioso, como se o religioso não pudesse ser cientista. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Vamos voltar aqui? Bom, esse aqui eu já passei para vocês. Agora eu só quero contar para vocês o que aconteceu rapidamente. Eu vou gastar mais 5 ou 10 minutos aqui para terminar essa fala, tudo bem? Oh, me deu 5, pode ser 10? Que eu já encerro aqui, vai dar bem no tempo. O grande problema, lembra que Augusto Comte, positivismo, o que é positivismo? Uma exagerada crença de que a ciência seria a salvadora da pátria. Imaginem, não precisaremos mais ter medo da morte, porque agora estamos desenvolvendo cada vez mais vacinas, pílulas. Alexander Fleming teve a penicilina. Agora eu posso salvar pessoas aos milhões. Agora eu posso, a colheitadeira faz o trabalho de 1000 homens. Eu consigo plantar, vem o mercado. As viagens ficaram mais curtas, uma invenção atrás da outra. É nessa época que aparece a sociologia. Emily Durkheim e outros mais, falando da utopia possível, vamos construir o paraíso na Terra, não precisamos mais de religião. Só que, mal sabiam eles que o otimismo positivista acabou virando uma frustração. Por quê? Na virada do século XIX para o século XX, Friedrich Nietzsche escreveu vários livros, A Ciência Gaiata, Assim diz Zaratustra e outros mais. E ele falava do mito do super-homem, em alemão, Übermensch. O que é o super-homem? Nietzsche dizia, nós matamos Deus. E o que é matar Deus para Nietzsche? Uma morte filosófica, que a ciência parecia que estava empurrando Deus, mas o próprio Nietzsche falou, ao tirar Deus do local, surge alguém para ocupar a cadeira de Deus. E quem é esse alguém? O próprio homem, o super-homem de Nietzsche. Só que Nietzsche, mesmo sendo ateu, falou uma verdade. Com a morte de Deus, morreram também os nossos valores. Morreram também os nossos princípios, as nossas certezas. E Nietzsche estava sem querer fazendo às vezes de profeta e antecipou o que iria acontecer pouco tempo depois. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial.
1939, Segunda Guerra Mundial. Ali foi o grande basta da modernidade. Ali entrou em crise, porque a ciência que antes salvava milhões de pessoas, agora matava milhões, com a bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. As pessoas ficaram cada vez mais descrentes em relação à ciência. O desespero foi tão grande que Oppenheimer e outros do ciclo de Viena tentaram, depois da guerra, construir em Viena uma forma de resgatar o que seria, ou não, ciência. Aí você tem as propostas, por exemplo, de Karl Popper, princípio da falseabilidade, que eu vou dizer para vocês mais à frente, Fahrenberg, que falava do anarquismo epistemológico, Thomas Kuhn, que falava da revolução científica, tudo para definir uma coisa que até hoje os acadêmicos brigam e não sabem definir com precisão. O que é ciência? Dê-me uma definição de ciência que seja realmente universal. Dê-me uma definição de método científico que seja aceita por todo mundo. Eu posso legitimamente falar de ciências humanas? Psicologia é uma ciência? Ou só a física, a química? Matemática é ciência ou é linguagem? Até hoje eles ficam às voltas com isso aí. E passam a ideia que está tudo certo. E eu quero apenas dizer para vocês uma coisa. Há muitos pais aqui. Uma pergunta que você pode fazer: por que uma religião investe em escolas? E eu termino a minha fala aqui dizendo a você por quê. Vocês perceberam a história da ciência. O homem tentou chutar Deus para fora da história, mas não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Porque já estamos aí no século 21, e o que as pessoas têm mais... Qual que é o grande problema hoje? Cada vez maior número de doenças, maior número de problemas emocionais. Cadê o progresso que os cientistas... Curioso que os primeiros cientistas, foi isso que eu escrevi no meu livro, eles criam em Deus, eram criacionistas, acreditavam na Bíblia. Copérnico, Galileu Galilei, vocês estudaram o ensino médio. Mas quando vieram os outros lá, Voltaire, começaram a romper com a religião. Darwin, começam a romper. E prometeram construir uma ciência em que Deus não era mais necessário como hipótese de trabalho. Eu pergunto a você, melhorou o mundo? Melhorou? Se eu começar a criticar o pastor dessa igreja, você fala, tá bom, já que você está criticando o pastor dessa igreja, vai tirar o pastor, então você vai assumir a igreja por 5 anos. E depois de 4 anos, você vê que a igreja está cada vez pior. Significa que eu resolvi o problema? A ciência, ou alguns cientistas, arvoraram tirar Deus da academia. Eu pergunto a você, melhorou? Você notou que hoje até o glúten está causando alergia? E sabe o que eles estão descobrindo? Por que o glúten está causando alergia? É porque o organismo humano está modificando para pior e o glúten também. A alimentação está cada vez pior. Está alimentando todo mundo, mas com uma alimentação que não presta. O que tem de livro de psicologia infantil, e a coisa que está mais difícil hoje é educar crianças e educar filhos. Ensinar valores morais. E eu respondo a você, por que nós temos uma educação cristã? Sabe por quê? Por 2 motivos. Letra A. A gente enxerga que o seu filho, você que está em casa, acompanha isso aqui, que eu vou falar com você, principalmente você, que às vezes não valoriza a educação cristã, porque você quer levar o seu filho para um lugar para prepará-lo para o vestibular da FUVEST. Nós sabemos que além de você, estudante, existe um ser que Deus quer salvar. Nós temos universidades públicas aí que estão querendo formar livres pensadores. Um lugar onde Deus não é bem-vindo. Para você esquecer as questões de religião. Para o jovem dali sair com a mente mais aberta do que essa mente estreita dos religiosos. Será que eles estão conseguindo? Olha esse dado aqui, por favor, que eu vou colocar aqui. E o dado não é da Igreja Adventista. Qual que é o lugar que deu esse dado? Unicamp. Revista de Ensino Superior. Uso de drogas por universitários. 48,7% dos estudantes já experimentaram drogas ilícitas. Isto é o dobro da população brasileira. Se os cientistas ateus, se os pedagogos ateus, se os promotores da ruptura entre religião e ciência, entre fé e ensino, se esses promotores estivessem fazendo o dever de casa, eu não teria tantos drogados na universidade, porque já estavam ensinando os alunos a serem livre-pensadores. Eu desafio aqueles que acham que religião é bobagem,
que acham que eu ensinar Deus e conversão para o aluno é bobagem, aqueles que acham que é bobagem ter ensino religioso no currículo, que me respondam, vocês estão fazendo o dever de casa? Por que você tem entre os seus alunos o dobro da taxa de usuários de drogas? Outra pergunta, outro dado. Olha o consumo de álcool entre os jovens universitários, e quando eu falo universitários aqui, de universidades secularizadas não confessionais. Tá certo? Um outro problema, questão do cotidiano universitário. Eles falam que vão fazer de você, se você algum dia estudar numa universidade não cristã, prepare-se para ouvir um professor de filosofia, mandando você esquecer tudo que você estudou na escola adventista, porque você vai ter um livre pensador. E ele vai te ensinar ateísmo e tudo mais. Só que lembra desses dados que eu estou colocando e joga para ele. O senhor quer me fazer um livre pensador, professor? Então tá bom. Me explica isso. Olha esse livro aqui, que é um livro acadêmico sobre questões do cotidiano universitário. Já estou terminando, viu? Olha os problemas que os alunos estão tendo em universidades seculares, tanto brasileiras como internacionais. Dificuldade de expressar ideias próprias, dificuldade de criatividade. Mas vem cá, não são eles que acusam a igreja de fazer dos jovens vaquinha de presépio? Não são eles que vão falar para você que quer fazer de você uma pessoa livre, para você não pensar igual aos seus pais? Por que estão com dificuldade de expressão? É porque ele só quer que você repita o que o professor disse. Mais um detalhe, dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de texto e inteligência fluida, dificuldade de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão, dificuldade de lidar com questões existenciais. E eu termino mostrando aqui, pesquisas mostram que o suicídio entre universitários, o vazio existencial de jovens na contemporaneidade é terrível. Quando alguém fala para mim assim, os países mais ricos e avançados do mundo são ateus, Suíça, Suécia, e você não sabia que a Suíça e a Suécia detêm o ranking mundial de suicídio entre jovens. Interessante, quando um ateu fala comigo assim, escuta, eu acho que não faz sentido Deus, porque, olha lá, a África sofrendo e os países ateus da Europa, a Alemanha, estão todos crescendo. Tá bom, eu não vejo tanto nível de suicídio entre jovens da Etiópia, mas existe um monte de suicídio por depressão entre jovens da Suíça e Suécia. Os lugares que arvoram terem mais progresso porque tiraram Deus da jogada. Perceberam? Então aprenda também a questionar. Eu posso contar 2 minutos uma historinha aqui para fazer a ponte para a minha próxima palestra? Para quem talvez não ficar para a próxima palestra, segura por gentileza aqui. Eu vou falar com vocês o que eu diria rapidamente para um ateu. Por que o sistema que o ateísmo vai querer mostrar para você não procede? Vou começar pelo ponto que eu e o ateu concordamos. Tá bom? Um ponto que eu e o ateu concordamos. O que eu poderia falar em 1 ou 2 minutos para um ateu? Aprenda isso o dia que você tiver um professor ateu. Um ponto que eu e o ateu concordamos. Os seres humanos... Saúde? O ser humano é um ser que busca significado. Por isso que quando ele espirrou eu falei saúde. Nós buscamos significado. Está na nossa natureza, está na nossa alma. É o diferencial, pergunta a qualquer antropólogo, é um grande diferencial entre o homem e os animais. Nós procuramos significado, nós procuramos sentido para a vida, sentido para as coisas. Por isso que temos obra de arte. O que são as obras de arte? A música, a poesia, os quadros, as esculturas, senão uma forma de buscar sentido da vida. Nesse ponto eu e o ateu concordamos. É por isso que, se nós não buscássemos por significado, por sentido, não faria sentido falar de história da humanidade. Eu posso legitimamente falar de história da humanidade porque eu busco significado. Você já ouviu falar de história dos cachorros? História dos gatos? Não, eles não buscam por significado. O cachorro pode até ter medo da morte, ele pode até evitar a morte, mas o cachorro não filosofa sobre a morte. O gato não filosofa sobre a vida. Eles podem até ter sinapse, aprender, mas eles não filosofam, eles não buscam significado. Ok, concordaram com isso? O que me diferencia dos animais é que eu sou um ser que busca por quê? Significado. Agora tem um problema que o ateu não contava. Wittgenstein dizia, e eu acho que é um ponto aceito até na física, que qualquer sistema fechado,
A lei da entropia está aí para provar isso. As leis da entropia, qualquer sistema fechado só tem sentido ou significado fora dele. Aprenda essa lei aqui. Qualquer sistema fechado só tem sentido fora dele. Por exemplo, imaginem que um extraterrestre esteja olhando você na Terra. Ele está lá olhando você na Terra. E você pega um cartão de crédito. Cartão de crédito. E o ET está olhando. E você chega lá na loja, entrega o seu cartão de crédito um pouco para o homem, ele põe numa maquininha e te devolve um produto. Aí você sai feliz. Aí você de novo entrega o cartão de crédito em outra loja e sai com um pacotão. O ET vai olhar e falar assim, uau, que objeto poderoso, que ele entrega um pouquinho e as pessoas dão coisas para ele. O ET desceria até a Terra e perguntaria para você assim, deixa eu examinar esse objeto. Rapaz, o que tem aqui nesse plástico que faz as pessoas te darem coisas apenas porque você entrega para ele um pouquinho o plástico? Qual foi a norma que eu coloquei? O sentido de um sistema fechado só estará fora dele. Para eu explicar para o ET como é que funciona esse cartão, eu tenho que estar fora do cartão. Eu tenho que explicar para ele o sistema de trocas, de economia, de dinheiro, de moeda, de banco, a história da economia mundial, a história da economia humana, correto? Depois que eu explicar tudo isto, ele vai entender que o cartão é apenas um dinheiro virtual. O sentido de um sistema está fora do sistema. Entenderam a ilustração? Agora o ateu me diz, o universo é tudo o que existe e fora dele não há nada, nem Deus. Se o universo é tudo que existe e fora dele não há nada, nem Deus, como é que eu posso procurar o sentido para o universo? Se o sentido de um sistema está sempre fora dele. Se não há Deus, não há nada fora do universo, então não adianta procurar o sentido da vida, o sentido do universo. Então o que é que os astrônomos estão fazendo? Papel de idiota. Porque o sentido de um sistema está fora dele. Se não há nada além do universo, então não adianta buscar o sentido. Se não adianta buscar o sentido, não adianta eu procurar por sentido. Se não adianta procurar por sentido, não há nada que me diferencie dos animais. Então, professor de história, para falar de história da humanidade, nós somos apenas animais gastando tempo. Isso é apenas algo para você pensar. Mas será que Deus existe mesmo? Será o tema da próxima palestra daqui a alguns. Vamos então à matéria de hoje. Deus existe? O livro que eu estou escrevendo, O Ceticismo da Fé, começa pelo seguinte, eu já digo, principalmente se alguém estiver assistindo de casa, eu sou um crente incrédulo. Por que eu sou um crente incrédulo? É porque eu não acredito em qualquer coisa. É um ledo engano achar que o religioso acredita em tudo e que o ateu discorda, descrê em tudo. O ateu também acredita em muita coisa. Quase 90% da matéria do universo é chamada matéria escura. Ninguém nunca viu, nunca mediu, mas acredita que existe. Isso é fé. Mesmo ele não admitindo que tem fé. E eu parto de uma máxima de Descartes que diz que o homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Eu concordo com Descartes. Eu concordo com ele. O método cartesiano aí está preciso. E eu digo para você, jovem da igreja, se você nunca trabalhou com a possibilidade de estar errado e venceu essa possibilidade, o máximo que você pode dizer é que você está acostumado a pensar assim. E eu tenho medo daqueles jovens que só ficam reproduzindo o que o pai fala e não estudam por conta própria. O dia que você estiver num ambiente antagonista à sua fé, você vai balançar as estruturas. Vai balançar. Então já começa agora. Eu vou afirmar, olha para mim, nunca mais esqueça, você que está estudando na escola e vai sair em breve para a universidade, existe base científica, racional para a doutrina que você aprendeu aqui. Ela existe. Não deixe o outro ludibriar você com a ideia de que tudo é um engano. Ou que crente não pensa, que crente não faz doutorado, que crente não estuda. Mas eu posso questionar então, será que Deus realmente não é apenas um mito? Imagine comigo, se a história de Pinóquio fosse transformada em Bíblia, e todos nós crescêssemos em cidades que haveria estátuas e templos de Pinóquio para todo lado. E você passaria diante da grande estátua de Pinóquio, o menino de madeira que se tornou um menino de carne e osso. Mas isso é uma lenda. Por que o Cristo Redentor é uma realidade? Será que Deus existe mesmo? Alguns podem até levar na piada, né?
Batman não existe, o outro ateu. Ou numa outra versão que eu vi recentemente, um colocou um Cebolinha dizendo assim, Maurício de Souza não existe, o outro colocou Cebolinha ateu. Alguns podem até levar na piada, mas a coisa é séria. Olha o que Sigmund Freud falou sobre Deus. Então vamos partir, para eu falar sobre a existência de Deus, eu vou partir da onde eu e o ateu concordamos, tudo bem? Não foi isso que eu fiz quando eu falei da questão do sistema? Onde eu e o ateu concordamos. Sigmund Freud era um ateu. E Sigmund Freud diz o seguinte, a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Em outras palavras, Freud diz, em outros trechos da obra dele, que existe uma carência de Deus em nós. Ele quase reproduz as expressões de Santo Agostinho de Hipona, em Confissões, que fala que existe um vazio. Então, peraí. O ateu concorda que existe uma necessidade humana de Deus. Mas como Deus não existe, nós então inventamos Deus. Tá certo? Como Deus não existe, nós inventamos Deus. Tudo bem. Só que eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema. Qual o problema? Em primeiro lugar, eu posso falar também que o ateísmo tem uma explicação psicológica. Ele quer dar uma explicação psicológica para a crença, eu dou uma explicação psicológica para o ateísmo. Por quê? Há vantagens na descrença. Primeira vantagem da descrença. É muito bom acreditar que Deus não existe, ou se existir, não passe de uma força cega e impessoal. Por quê? Se Deus não existe, eu não preciso prestar contas de nada para ninguém, nem ser necessariamente moral. É vantagem que Deus não exista. Segunda vantagem, se Deus não existe, abre-se uma vaga. E o ser humano senta no lugar de Deus. Então ele quer dar uma explicação psicológica para a fé, eu dou uma explicação psicológica para o ateísmo. Mas ainda assim eu quero insistir numa coisa. Quando Sigmund Freud fala que Deus não existe, que Deus é apenas uma projeção da minha necessidade, tem um problema aqui. Qual é o problema? Tem alguém da área de biologia aqui? Um? Quem mais? Só um? Tem outra mão levantada. Tem médicos aqui? Ou da área de saúde? Gente da área de saúde de modo geral, tem? Tem várias mãos levantadas. Eu não sou da área de biologia nem de saúde, mas eu vou falar uma coisa e vocês me corrijam se eu estiver errado. Existe no organismo físico, no organismo vivo, alguma carência de vitamina, cuja vitamina não existe em lugar nenhum do universo? Meu organismo pede vitamina A, e a vitamina A existe. Ele pede vitamina B, B12, e a vitamina B existe. Ele pede vitamina C, e a vitamina C existe. Então pergunto aos biólogos, se um organismo vivo precisasse de uma vitamina, e essa vitamina, de maneira vital, de uma vitamina, e essa vitamina não existisse, o que aconteceria com esse organismo? Morreria? Mas então isso é estranho, porque Sigmund Freud fala que nós temos a carência vital de Deus, mas Deus não existe. Não faz sentido? Porque tudo que o organismo pede, seja físico, seja emocional, existe. O órgão reprodutor masculino supõe o órgão reprodutor feminino. O espermatozoide pressupõe o óvulo. O pulmão pressupõe o oxigênio. Os rins pressupõem H2O. Agora, o que Freud está querendo me dizer é que existe uma carência ontológica no ser humano de Deus, mas Deus não existe. É como se eu falasse, nós precisamos de vitamina C, mas não existe vitamina C. Como é que podemos precisar de algo que simplesmente não existe na natureza, nem fora dela? Não faz sentido. Mas tudo bem. Para não ser preconceituoso, vamos trabalhar com 50% de chance de Deus existir e 50% de chance de Deus não existir, tá bem? 50% de chance para cada lado. Quem pode ler para mim esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 6? Eu quero falar um pouquinho sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem lê para mim, por gentileza? Se eu descer aqui, atrapalha a filmagem? Posso ir?
Então, quem pode ler? As Bíblias estão aí? Estão com a Bíblia aí? Todos são Bíblia? Vamos lá. Quem se sentiu tocado? Alguém se sentiu tocado nessa noite? Nessa tarde? Sim. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Consegue ler lá? Sem fé é impossível. Não, de novo, vamos lá. Voz de novo tempo, hein? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho problema com esse texto de princípio, filosófico. Sabe por quê? Imagine que eu fale com vocês assim: eu tenho o poder de curar qualquer coisa, mas você já tem que vir crendo. Não faz sentido isso? Se eu acabei de começar a minha palestra dizendo que a minha fé surge da dúvida, por que eu tenho que ir a Deus crendo que Ele exista? Eu vou explicar a vocês o porquê. Existe uma má interpretação dos crentes e dos ateus quanto à palavra fé. Tanto ateus como crentes pensam que fé é algo que não precisa de evidência. Das coisas mais tristes que eu ouvi é quando a pessoa falava assim: legal o seu programa Evidências, né? Muito bom. A gente não precisa disso, né? Porque a gente já crê. A fé não precisa de evidência? A palavra fé em grego, para lembrar as aulinhas de grego, pistis. Se você for um dicionário de grego, pistis significa o seguinte: garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Vamos repetir o sentido da palavra fé em grego? Garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Então não existe na Bíblia lugar para fé cega. Foi isso que eu tentei explicar num dos programas do jogo, que eu falei que fé cega é fideísmo. Então, como é que funciona essa questão que quem vai a Deus tem que ir crendo que Ele exista? Simples. Quando você vai ao banco para pegar um empréstimo, você vai ao banco crendo ou descrendo que você pode ter um empréstimo? Crendo? Claro, porque se você fosse descrendo, não iria. Mas eu pergunto, você já recebeu o empréstimo? O dinheiro já está no bolso? E mesmo assim, por que você vai? Deixa eu mudar minha pergunta. Por que você vai ao banco crendo na possibilidade de ter um empréstimo, mas não vai ao açougue? Por que você vai buscar dinheiro no banco e não no açougue? E por que você sabe que é impossível? E por que você sabe que não é o ramo dele? Eu estou insistindo, é filosófico isso aqui. Por que você sabe que não? Mas como é que você sabe? Você já viu o dinheiro do banco? Você já entrou num cofre? Você já entrou num cofre de banco? Não. Mas é baseado em que a probabilidade? Se você nunca viu o dinheiro do banco, por que você sabe que o banco tem dinheiro para te emprestar? Já viu outros que foram e conseguiram empréstimo? Eu nunca vi alguém que foi lá conseguir um financiamento no açougue. Mas já vi um monte de gente que foi ao banco e conseguiu financiamento. Ou seja, a minha fé é construída no testemunho coletivo. Com base nesse testemunho de pessoas que foram ao banco de todas as classes, eu vou ao banco crendo que o gerente pode me dar um empréstimo. Como eu nunca vi alguém em sã consciência conseguir empréstimo no açougue, eu acredito que lá não tem. A mesma coisa acontece com Deus. Por que eu vou até Deus crendo que Ele existe? A própria Bíblia afirma, Hebreus 12, verso 1. Aqui está falhando um pouquinho, não sei se é a bateria. Porque nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Por isso é o mesmo sistema do banco. Eu vou até Deus crendo que Ele exista, porque eu tenho uma grande... Aliás, a maior parte da humanidade, 2% da humanidade são ateus, 98% creem em algum tipo de Deus. O testemunho maior está de que lado? Será que são esses 2% que estão certos? E quem são essas multidões de testemunhos? Não é somente gente simplória, não. C.S. Lewis, ateu, professor de Cambridge, que escreveu as Crônicas de Nárnia, deixou de ser ateu. Sir Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade. Dostoiévski,
Fyodor Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, que era ateu também. Você tem Leibniz, Gottfried Leibniz, que simplesmente criou o conceito de teodiceia. Leibniz era tão inteligente que quem tem 21 anos aqui? Com 21 anos ele terminou o primeiro doutorado dele. Quem tem 8 anos aqui? Quem tem 8 anos? Ninguém tem 8? Aqui? Com a sua idade ele aprendeu sozinho latim e grego. E acreditava em Deus. Blaise Pascal. Nós temos hoje o leite, a matemática de Pascal, todas as técnicas, porque esse homem acreditava em Deus. Você tem também Louis Pasteur. Se você hoje pode tomar o seu leite pasteurizado, graças a esse biólogo criacionista. E, finalmente, Anthony Flew. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, Anthony Flew era o maior ateu respeitado do mundo. O pessoal fala de Richard Dawkins não é nada. E quando Anthony Flew se tornou crente em Deus na ressurreição de Jesus, gente, quando eu estudei filosofia, dizer que Anthony Flew se tornaria crente seria a mesma coisa de falar que o Papa ia virar adventista. Ninguém acreditaria. Eu estudei nos livros dele. E no mundo científico, eu tenho outras testemunhas, pessoas também de calibre mental elevadíssimo que dizem, eu acredito em Deus. Olha essa história aqui. O que está à esquerda de vocês, Yuri Gagarin. Foi até o espaço sideral. Lembra da Sputnik, a corrida russa contra os Estados Unidos na Guerra Fria, quem atinge o espaço? Yuri Gagarin foi até o céu e voltou como um bom ateu dizendo, eu fui ao espaço. Foi mais alto do que qualquer homem foi, porque ele foi o primeiro a rodear a órbita da Terra. E ele lá disse, a Terra é azul. A primeira frase, a Terra é azul, foi dele. E a segunda, eu fui ao céu e Deus não estava lá. Mas olhem a revanche de Deus. Anos depois, o cavaleiro que está à direita de vocês, chamado Frank Borman, foi ao espaço sideral, numa altura o dobro daquela que Yuri Gagarin havia ido. E lá do espaço sideral, pediram a Frank Borman para dizer como homem, cosmonauta, homem de ciências, o que ele sentia ao estar no espaço sideral. Querem ouvir a resposta dele original? Eu vou mostrar para vocês o que ele falou. E a voz é original dele. Pode colocar, por gentileza, o som. Isso foi dito do espaço sideral. Eu quero mandar um alô para todas as pessoas que estão na Terra e os meus parentes que estão em San Diego. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra não tinha forma. Está vazia. E estava sob a profundeza do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre as faces das águas. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Perceberam? Será que Deus realmente não estava lá? Ou Yuri Gagarin que estava baixo demais para perceber? Sabe, eu estou cansado dessa mídia. Alguém perguntou a questão do preconceito, né, contra o criacionismo. Essa mídia que coloca que crente não pensa, até a prova. Olha, você tem aqui os religiosos e os cientistas, como se religioso não pudesse ser cientista. Para com isso. Isso é mentira. Eles vão falar com você, tem a mente aberta. Você tem que ter a mente aberta, mas como já dizia James Alberg, não ter a mente tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Cuidado com isso. Agora, tá, Rodrigo, você falou que a fé admite uma dúvida, que até pistes, fé em grego, significa garantia que vem da possibilidade de confiança. Sim, e o ateu também tem que acreditar em coisas. Existe um livro escrito por Umberto Eco, que vocês conhecem, autor de O Nome da Rosa, e Carlo Maria Martini, que é um especialista em grego, em que creem os que não creem. Porque, por mais que o ateu negue, o sistema dele, muitas vezes, tem muito de filosofia e de crença. E o cérebro do religioso é o mesmo cérebro do ateu, a mesma sinapse. O ateu faz doutorado, o religioso também faz. O ateu descobre coisas, o religioso também.
Lembra agora que Francis Collins diagnosticou o genoma humano, e embora ele seja evolucionista, ele acredita na existência de Deus? Bom, mas deixa eu contar uma historinha para você. Uma vez um hindu reverenciava as águas do rio Ganges. Ele mergulhava nas águas do Ganges. Como vocês estão vendo a cena ali? Um amigo chegou para ele e falou assim: não faz isso não, rapaz. As águas desse rio estão sujas. Não pode, o rio Ganges é sagrado. E mergulhava de novo. O amigo pegou algumas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele viu as águas do rio completamente poluídas, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Agora, você pode pensar que a Bíblia não previne com isso? Claro. Olha a noção bíblica de fé em Deus. O que diz Malaquias 3, verso 10? Ponham-me à prova, diz o Senhor. Ponham-me à prova. O que você encontra em Isaías 1, 18? Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos pensar junto. O que eu mais vejo na Bíblia, Jesus falando assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Se a fé dispensasse evidências, não haveria o relato da ressurreição? Por que os apóstolos escreveram o relato da ressurreição? Para que testificais que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A própria ressurreição é uma evidência. Se a fé não precisasse de evidência, não precisava de ter a Bíblia escrita, não precisava da ressurreição. Não consigo ler. A 20, está certo. Vamos continuar aqui então. Prove-me, diz o Senhor. Quando isso aparece em Salmo 38, verso 4, a palavra provar ao Senhor é ta'am em hebraico, significa experimentar sensorialmente, saber o significado de alguma coisa. E cuidado, eu lembro quando no vestibular para filosofia, eu tive que ler Machado de Assis, Quincas Borbas, e lá tinha um personagem chamado Rubião, que Machado de Assis descrevia. Rubião era mais crédulo do que crente. Perceberam a diferença? Ser crente é diferente de ser crédulo. Mas aí o ateu pode falar: mas você deu um exemplo religioso lá do hindu. Crendice é coisa de religiosos. Realmente, a gente tem aí o problema de pequenas igrejas, grandes negócios. Mas vou mostrar para você que mesmo na academia pode haver crendice. Olha esse caso aqui. Eu tenho aqui René Prosper Blondeau. Já ouviram falar do raio-x? Claro. E o raio-N? Já ouviram falar? Raio-N? Não? Pois Blondeau descobriu o raio-N. E quando ele descobriu o raio-N, isso no início do século XX, muitos físicos, até ateus, falavam da medição do raio-N e verificavam o raio-N. Até que anos e anos depois, Robert Wood, da Nature, falou assim: tem alguma coisa errada com esse raio-N que o pessoal está mostrando aí. E era uma certeza absoluta na academia. O que ele fez, Robert Wood? Ele chamou todos os principais especialistas em raio-N para uma conferência, e sem que eles soubessem, isso pode comprovar na internet, essa história é verdadeira, ele tirou do aparelho a diapositiva, a lente, que permitiria qualquer raio ser visto. Ou seja, qualquer raio só pode ser visto através de uma lente. Ele tirou. E os homens olharam através do aparelho. E todos eles viram o espectro do raio-N, mesmo sem a lente. Na verdade, o que eles tiveram? Uma crendice coletiva por homens acadêmicos e ateus. Então estão vendo que todos estão com o risco de acreditar em coisas que não existem, e isso está acontecendo com o evolucionismo hoje. Eles ficam falando com vocês de evidências que não há. Todas as evidências que mostram do evolucionismo é da microevolução. É uma bactéria que modifica, igual o vírus da dengue, que agora está modificando, mas o vírus da dengue continua sendo o vírus da dengue. Eles querem provar com o vírus da dengue que a evolução aconteceu. Sapere aude, dizia Immanuel Kant, ouse saber. Agora, indo finalmente, por que eu disse de manhã que eu não posso provar a existência de Deus? Por que eu não posso provar? Simples. O que seria realmente necessário para levar um descrente a crer? Uma voz fala assim: há um Deus. Ah, obrigado, agora eu estou satisfeito. Não é bem assim, não? Richard Dawkins dizia: realmente essa é uma pergunta difícil.
Se um Jesus de 300 metros aparecesse para mim com a voz de Paul Robeson e dissesse, estou aqui, eu existo, ainda assim eu não sei se eu acreditaria nele. Richard Dawkins, será que realmente ele queria conhecer a Deus? Vou mostrar a vocês por que eu não posso provar que Deus existe. Isso está a favor de Deus. Karl Popper, aquele do ciclo de Viena, falava do princípio da verificabilidade e da falseabilidade. O que pode ser provado em termos científicos? Dizer Karl Popper. Se eu disser para você, gasolina de avião, de carro, não serve para avião, eu posso provar isso. Por quê? Porque é falseável. Eu posso pegar e colocar num e no outro aparelho. Entenderam a questão? A afirmação gasolina de carro não serve para avião é científica. Por que é científica? Porque ela é falseável. Eu posso testar. Mas a afirmação, historiadores, que Nero ao morrer dizia qualis artifex pereu, que grande artista o mundo perdeu hoje. Humilde ele, né? Essa afirmação de Suetônio é falseável? Eu tenho como voltar no tempo e ver se Nero falou isso mesmo ou não? Então essa afirmação não é científica. Então Karl Popper dizia que na ciência só cabe aquilo que é falseável. Deus não é falseável, por isso que Deus não pode ser descoberto apenas por questões científicas. Outro princípio que eu não posso provar que Deus existe, Euclides. A diferença entre teorema e axioma, o postulado. Teorema você pode provar com linguagem matemática. Axioma não prova. Por exemplo, o quinto princípio de Euclides sobre as retas paralelas. Se elas são infinitas, se elas encontram ou não encontram. Você não pode provar isso. Porque você não tem uma régua do tamanho do infinito para provar as retas paralelas. Então, os postulados de Euclides que você não pode provar, porque você não tem régua suficiente para isso, não tem medição, mas é tão lógico que você pode enunciar. Qual a diferença de um teorema para um postulado? O teorema eu provo, porque está dentro do meu calibre mental. O postulado, o axioma, eu apenas enuncio, porque está acima da minha capacidade de verificação. Ficou claro isso para todo mundo? Teoria da relatividade em Einstein. Nós não temos ainda como medir aquilo para ver se funciona, mas é tão lógico que ninguém pode negar. A teoria da energia escura, da matéria escura, eu não posso provar, está longe da minha capacidade, mas faz sentido, é um enunciado. Ficou claro para a igreja a diferença de postulado para teorema? Aí que vem a questão, meus irmãos, Deus não é teorema. Porque se Deus fosse teorema, então Deus poderia ser provado. Se ele fosse provado, ele estava dentro da minha capacidade de verificação. Se ele estivesse dentro da minha capacidade de verificação, ele seria pequeno demais para ser Deus. Por isso que eu afirmei que eu não posso provar que Deus existe. E esta é uma das provas que ele existe. Mas eu posso inferir algumas coisas. E nesses 10 minutos que me restam aqui, eu vou dizer a vocês por que eu posso inferir que Deus existe. E eu quero te ensinar, jovem, a fazer perguntas. Você vai encontrar pessoas céticas, ateias, que ficam fazendo muita pergunta para você. Se Deus é amor, por que morre criancinha? Por que Deus mandou matar no Antigo Testamento? Antes que você responda uma coisa, ele já está jogando outra pergunta. Ele não quer respostas, ele quer te encurralar. Faça perguntas para ele também. Olha uma pergunta filosófica aqui. Parmênides dizia o seguinte: é preciso pensar nisto. Aquilo que existe é. O que Parmênides quis dizer com isso? É o que Leibniz falava: por que existimos? Por que há algo ao invés de nada? Rodrigo ainda está confuso, está muito filosófico. Então vou simplificar para você. A ideia mais propagada hoje, mesmo que ela não seja unânime, é a ideia do Big Bang. Ela não é unânime, mas é a mais divulgada. Que o universo começou por uma explosão. Tá certo? Ok. Se o universo começou com uma explosão, o que havia antes da explosão? Se não há Deus. O que havia antes da explosão? Nada. Só que nada mais nada é igual a nada. Tá certo? Nada mais nada é igual a nada.
Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo? Esse é o grande drama. E o próprio Alan Sandage, que foi um astrônomo profissional, ganhador do prêmio Granford, que equivale ao prêmio Nobel de astrofísica, ele mesmo dizia que ele era um ateu militante na juventude, mas que ele hoje entende que a origem do universo só pode explicar através do sobrenatural. Alan Sandage, astrônomo, ganhador do prêmio Granford, ele calculou a velocidade do universo, a velocidade com a qual o universo se expande. Agora, o Richard Dawkins, ultimamente, Stephen Hawking, melhor, ultimamente, tem dito que o universo pode se criar a partir do nada. Será que isso é possível? Eu sei que ele é um gênio, mas com todo respeito, falou uma grande besteira. Olha o que ele diz. O que havia antes do Big Bang? O Stephen Hawking, naquele livro, O Grande Design, ele explica assim, para provar que do nada pode surgir alguma coisa. Havia o vácuo quântico, e ali havia partículas, matéria, energia, movimento, espaço e gravidade. Olha, eu não sou físico, mas para mim, isso aqui não é nada. Isso é nada. Antes do espaço, não havia espaço, nem tempo. E ainda que houvesse aquelas coisas, é como se eu falasse o seguinte: antes dessa igreja aqui havia cimento, areia. Ainda que eu falasse havia cimento, areia, betoneira, como é que essas coisas explodiram e formaram a igreja sem a intervenção de um engenheiro? Não faz sentido. Outro problema com a autocriação, dizer que o universo surgiu do nada, é o seguinte: eu nunca vi coisa surgindo do nada. Você tem medo de aparecer um tigre do nada aqui agora e te devorar? Todas as coisas demandam uma origem. Outro problema, as coisas não só existem, elas existem de uma maneira organizada. Por que existe algo ao invés do nada? E por que existe música ao invés de ruído? As coisas existem de uma maneira organizada. Aí o ateu fala assim: não, vocês ficam trabalhando com o Deus das lacunas. Não é questão de Deus das lacunas, meu amigo. É o óbvio. Toda coisa que existe tem que ter algo que originou. Agora eu vou colocar para você o nisto cremos dos ateus. Não tem o nisto cremos adventista? Crença número 1, o que é ateísmo? A crença de que não havia absolutamente nada. E nada aconteceu a nada. Até que nada de um modo mágico explodiu por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar. Então, depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente sem nenhuma razão. E se autorreplicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros, ponto. É nisso que eles querem que vocês acreditem? Como é que é? Agora, para não parecer que eu estou criticando Richard Dawkins, Stephen Hawking, perdão, desculpe-me, para não parecer que eu, um leigo, teólogo, estou criticando Stephen Hawking, eu vou usar um outro físico, Marcelo Geisler, que é ateu e físico. Ateu e físico. Olha o que ele fala de Stephen Hawking. As teorias que Hawking usa para basear os seus argumentos, teorias M, vindas das supercordas, têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível. O homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional, até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multiverso, não parecem ser testáveis. Como é que você pode falar que isso é ciência? Como é que você pode falar que isso é ciência? Está aí o livro Grande Projeto. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o tempo está muito adiantado. Eu só tenho, então, duas alternativas. Ou eu trabalho com um universo eterno, ou eu trabalho com um Deus eterno. Mas aí o ateu vai falar comigo assim: tá, e quem criou Deus? Meu amigo, para ele ser a causa primeira, ele não pode ter sido criado, é uma questão filosófica. Se ele foi criado, tem que ter alguém que o criou. Essa causa primeira que originou o universo não pode ter um princípio causal.
essa causa, que eu chamo de Deus, estou falando em termos filosóficos, ela tem que ser onipresente, porque ela criou o espaço, então ela está além do espaço. Não existiu espaço. Ela tem que ser inteligente, porque as coisas existem com propósito. Ela tem que estar acima do tempo que eu conheço, porque ela criou o tempo. E coincidentemente é aquilo que eu chamo de Bíblia. Mas aí o ateu vai me fazer a pergunta assim: espera aí, Rodrigo, não. Um Deus eterno e autoexistente? Por favor, Rodrigo, isso é impossível. Aí eu respondo de volta: e o universo eterno e autoexistente? Isso é possível? Olha o que eles estão fazendo com você. Eles só trocam a palavra Deus por universo. Um Deus eterno e autoexistente é bobagem. Mas um universo eterno e autoexistente é possível. Ele só trocou Deus por universo. E isso para mim é panteísmo. Na verdade ele não é ateu, ele é panteísta. Ele tornou o universo seu próprio Deus. Perceberam? O dia que alguém me mostrar um avião com trem de pouso, máscaras de oxigênio, televisãozinha, barra de cereal, tudo junto ali, que surgiu por acaso, sem a existência de um engenheiro, eu passaria a acreditar que o pássaro também pode ter surgido por acaso, sem a existência de um criador. Eu sou cético para acreditar que aviões surgem do nada. Por que eu tenho então que acreditar que os pássaros surgiram do nada? Bom, porque existe música ao invés de ruído, já passei isso para vocês. E como falei, as coisas existem de maneira organizada. Eu quero terminar minha fala aqui apenas mostrando duas coisas. Ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateias. Eu poderia dar outros argumentos, eu estou pulando aqui por causa do tempo, mas ajuda para vocês entenderem, né? A própria existência do universo demanda a existência de Deus. É uma questão de lógica, amigos. Eu só abri a Bíblia aqui para citar aquela passagem. O resto tudo eu só trabalhei com a lógica. Tem que ter um Deus que formou tudo isso. Um Deus que seja atemporal. Não necessariamente atemporal no sentido que Deus não tem um tempo próprio. Atemporal no sentido que Deus não está preso pelo tempo do meu relógio. Eu concordo com o Fernando Canalha. Mas, que tipo de causa inicial estamos falando? Se eu tirar a Bíblia e olhar só pela filosofia, a filosofia demanda que o universo tem que ter uma causa primeira. Essa causa tem que ser supernatural, porque ela criou o natural. Tem que ser poderosa, ela é incrível. Ela tem que ser eterna, porque ela é autoexistente, sem infinita regressão. Vocês entendem? O que gerou o que gerou o que? Essa causa tem que ser onipotente, onipresente, porque criou o espaço. Tem que ser pessoal, tem que ser infinita, diversa. E quando eu pego, essas necessidades filosóficas coincidem com as descrições que a Bíblia fala daquele que nós chamamos de Deus. É uma questão de 2 mais 2 igual a 4. Eu poderia falar muito mais evidências aqui, mas eu acho que eu já dei pontinhos para você pensar e fazer algumas perguntas para o seu professor ateu. Pergunte a ele: você é ateu? Sou. Por que existe algo ao invés de nada? O dia que me derem uma resposta melhor do que Deus, eu estou disposto a tirar o meu sapato. O que eu não aceito é ficar descalço. Pergunte ao ateu: por que existe algo ao invés do nada? E eu termino aqui a minha fala com uma parábola para vocês. Havia um grupo de ratos que moravam no fundo de um piano de cauda, tipo esse aqui. Eles moravam lá dentro do piano. E todas as vezes que o pianista sentava aqui e começava a dedilhar suas músicas, numa canção muito mais bonita do que eu saberia fazer aqui, os ratos lá dentro do piano ficavam pensando assim: puxa, que lindo, o pianista começou a tocar. E todos se maravilhavam com a música que o pianista tocava aqui. Mas alguns ratos se sentiram mais espertos, saíram do meio dos outros camundongos e subiram até uma parte mais alta do piano e viram que, na verdade, há uns martelinhos aqui, e toda vez que o martelinho bate na corda, dá um som diferente. Quando bate numa corda mais grossa, um som mais grave. Numa corda mais fina, um som mais agudo. Então criaram a teoria das cordas para brincar com os físicos e descobriram a origem do som. Não existe pianista. O som é formado apenas porque os martelinhos batem nas cordas.
E alguns sofisticaram essa teoria dizendo: cordas mais grossas dão sons mais graves, cordas mais finas, sons mais agudos. Descobrimos a razão. Não existe pianista nenhum. O que existem apenas são martelinhos batendo em cordas. E os sons vêm dessa batida e não de um pianista. E assim eles seguiam a sua vida de ceticismo. Mas do lado de fora, quase que à parte de toda a descrença de alguns ratos, o pianista continuava executando a sua bela peça musical. Apesar dos ateus ficarem dentro do piano deste mundo, achando que descobriram a razão da criação e que está em questões físicas, o grande pianista do universo está executando a sinfonia dele. E em breve ele vai intervir na história deste mundo. E nós vamos vê-lo face a face, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Então aprenda uma coisa nesses 120 anos de educação: a vida eterna de muitos jovens começa numa sala de aula, na sua sala de aula. A responsabilidade é muito grande. E só uma coisa para você pensar: uma vez num encontro da ONU, da Unesco, levaram um homem para falar de educação. Para surpresa de todos, ele pegou um pedaço de papel e falou assim: senhores, sou sobrevivente do campo de concentração nazista de Auschwitz. E ali eu vi muitas enfermeiras, graduadas nas melhores universidades de Berlim, dando injeção de gasolina em recém-nascidos, a mando do Dr. Josef Mengele. Eu vi jovens universitários ostentando uniformes da SS e metralhando senhoras e crianças apenas porque eram judias. Eu vi engenheiros com mestrado e doutorado nas melhores escolas de engenharia da Alemanha construindo câmaras de gás para matar judeus. Eu vi diplomados fazendo atrocidades. Então, quando falarem em educação, pensem bem em formarem seres humanos que ajudem a humanidade e não monstros com tecnologia na mão. Olhar bem de perto o futuro e descobrir que educação é tudo? Educação é parte do processo. Educação associada à conversão é tudo. Mas educação não é tudo. É parte do processo. Eduquem pessoas que vão melhorar este mundo e prepará-lo para a volta de Jesus. E não monstros com o diploma na mão. Que Deus abençoe o trabalho magisterial de vocês. Muito obrigado.